Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao webinário do programa BPC na Escola, ação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, SEDES. Bem, hoje nós temos o objetivo de retomar o programa BPC na Escola aqui no Estado. Sei que muitos municípios já estão aí com toda a sua ação aí voltada já com esse objetivo aí da garantir o acesso e a permanência das crianças na escola. Bem, mas hoje o nosso objetivo aqui é promover um diálogo visando incentivar a adesão e a renovação da adesão dos municípios ao programa por meio da apresentação que nós vamos ter logo mais, que vai apresentar os eixos estruturantes, regras e procedimentos operacionais do programa. Desde já, também aqui a nossa equipe se coloca, a SEDES como um todo, nos colocamos à disposição para oferecer apoio técnico aos gestores e profissionais do Sistema Único da Assistência Social e da Educação também. Estamos com bastante representantes da educação. Mas vamos lá, eu sou o Éder Souza, sou sociólogo, coordenador estadual do programa BPC na Escola e também, como muita gente já me conhece, eu também sou o coordenador do programa Bolsa Família, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES. Todos esses programas integram a Diretoria de Desenvolvimento Social, que tem no comando o diretor Marcelo Ritt, a quem agradeço em especial pelo apoio e confiança depositada no nosso trabalho técnico e das demais equipes, visando o fortalecimento dos programas de desenvolvimento social articulados e integrados ao SUAS. Quero agradecer em especial a presença dos profissionais dos CRAS e CREAS, nossas pontas de lança nesse programa também nesse programa, né? Gestores e coordenadores municipais da assistência social, aos profissionais da educação aqui presentes também, são vários educadores que estão conosco, fortalecendo essa ação, também aos membros dos conselhos municipais da pessoa com deficiência e todos os demais aqui. Então, desde já agradeço, quero uma vez mais agradecer e pedir desculpa pelo erro técnico que nós tivemos semana passada, adiamos para hoje, mas também tivemos alguns imprevistos aqui, mas acho que agora a gente vai do jeito que conseguiremos, mas vamos sim, vamos em frente. Também gostaria de agradecer à Escola de Desenvolvimento Social, a EDESP, ao Valmir e toda a sua equipe, responsável pela organização e realização deste webinário, que despendeu muita dedicação, energia e profissionalismo, e que está sob o comando do Sérgio da Hora, diretor de formação, monitoramento e avaliação da SEDES. Por enquanto ele não está junto conosco, mas quando ele chegar, ele dá um salve aí para todo mundo. Desde já também, então, agradeço o Sérgio. Ainda agradeço a todas e todos os chefes de divisão regional da SEDES e suas equipes, pelo apoio fundamental na mobilização e sensibilização do nosso público de hoje. Também gostaria de agradecer a Ariane Queiroz, presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, muito gentil e fundamental no apoio e divulgação e mobilização do nosso webinário de hoje, e que também deveremos contar logo mais com a presença do Antônio Benedito. Antes de passar a palavra para o nosso querido convidado, palestrante, o Wallace, que já está aqui conosco, com muito carinho, atendeu o nosso chamado e está aqui novamente, eu quero passar alguns recados. Então, quem quiser já apresentar dúvidas, questões, mesmo antes da gente conversar, comentário, pode já colocar lá no chat, tá? No chat, desde já. A gente vai procurar contemplar todas as dúvidas, todas as questões, na medida do possível. Bem, eu também quero anunciar a disponibilização de um canal de atendimento exclusivo de apoio às gestões municipais. Então, nós estamos colocando à disposição o seguinte e-mail: BPC na Escola SP, tudo junto, tudo minúsculo, BPC na Escola SP,
Então, todo mundo, toda hora que precisar, por favor, mande suas dúvidas, seus pedidos de esclarecimento, material de apoio, o que tiver aí pegando aí junto na realização do BPC na escola, mande para a gente. Então tem mais esse canal. Mas também as nossas divisões, as DRADs, estão totalmente à disposição dos técnicos das gestões municipais para atender as demandas, tá ok? Em torno do programa BBC na escola. Então, gostaria de fazer aqui a apresentação do nosso palestrante de hoje, o Wallace Freitas. O Wallace é servidor público federal em exercício desde 2007, com cargo de técnico de nível superior do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Wallace coordena o programa BPC na escola no âmbito nacional e desde 2/10/25 atua como coordenador geral na Coordenação Geral de Integração às Políticas Públicas, no Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais, o DGBA, se eu não me engano. Então esse é um novo departamento criado lá em nível federal no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Então, faz parte da Secretaria Nacional de Benefícios Assistenciais. O Wallace é conselheiro titular do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, representante do MDS no Grupo de Trabalho GT-SECAD-MEC, do Ministério da Educação e Cultura. O Wallace ainda é bacharel em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e é mestre em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Então, passo a palavra para o nosso querido amigo, colega de trabalho, Wallace Freitas. Wallace, é com você. Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite da equipe do Estado e a oportunidade de a gente estar trocando as informações aqui com a gestão, tanto a gestão estadual, municipal, com a equipe do CRAS, CREAS, conselhos da pessoa com deficiência nos municípios, né? É um prazer estar aqui com vocês. A gente pode iniciar a apresentação? Pode, vou fazer uma apresentação, ela vai ficar disponível para vocês, vocês não precisam se preocupar em anotar a apresentação, é importante que vocês anotem as dúvidas, né? E a gente pode fazer uma interrupção na metade da apresentação e depois para o final também, para que vocês possam sanar as dúvidas. Ok? Deixa eu compartilhar aqui. Está aparecendo a apresentação aí? Tá ok, gente? Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim, Wallace, tá ok. Ok, então vamos lá. Antes de falar do programa BPC na escola, é importante a gente lembrar da questão do benefício de pensão continuada, né? Os critérios para acesso ao BPC, houveram recentes mudanças na legislação do benefício, né? Mas continua sendo uma renda mensal no valor de um salário mínimo, destinada a quem? A pessoas idosas a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência de qualquer idade. No estado de São Paulo, com dados do mês anterior, no mês de janeiro, 46,80% dos beneficiários são idosos e 53,20% são pessoas com deficiência. Então, a gente tem um quantitativo significativo de pessoas com deficiência no estado de São Paulo. Lembrando que os critérios para acesso ao benefício continuam sendo a renda per capita inferior ou igual a um quarto do salário mínimo. Aqui eu só estou trazendo a questão da convenção. A gente vai falar sobre pessoa com deficiência. É importante a gente retomar a Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, né?
de 2006, que é o primeiro tratado internacional a entrar como no ordenamento jurídico brasileiro como maneira constitucional, né, em 2009. Então, ela traz quem é essa pessoa com deficiência, né, que a gente está falando. É aquela que não tem impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais a interação com as diversas barreiras que existem no meio podem obter sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em seu artigo 24, a Convenção reforça a importância do direito ao sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como ao aprendizado ao longo da vida. Então, o que esse conceito traz de diferente? É uma nova abordagem sobre uma nova perspectiva sobre a pessoa com deficiência, onde as barreiras não estão na pessoa, mas sim uma interação entre impedimentos do corpo com as barreiras do meio. Esse novo conceito desencadeia um novo entendimento sobre a deficiência, estuda a forma positiva de acesso e inclusão, determina mudanças quanto à acessibilidade, reconhece potencialidades da pessoa com deficiência para arte, esporte, trabalho, cultura, lazer, outros aspectos, né? E desencadeia um processo de atenção intersetorial. Esse olhar sobre o direito à educação ele vem desde a nossa Constituição Federal de 1988, onde a educação é um direito de todos, dever do Estado, e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Então, ele deve ser ministrado no princípio da igualdade de condições para tanto quanto acesso, quanto permanência na escola. Em 2015, com a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela reúne toda a legislação voltada à pessoa com deficiência e ela reforça essa questão do modelo social da deficiência, ou seja, ela considera que a alimentação não como atributo da pessoa, mas com o resultado de sua interação com o meio físico e social em que ela vive. O programa BPC na escola já surge sob essa lógica do modelo social da deficiência, ele surge em 2007, né, após a convenção, e ele tem 3 objetivos principais: promover a elevação da qualidade de vida e dignidade da pessoa com deficiência, preferencialmente até 18 anos, que já é beneficiário do BPC, para ampliar a sua proteção social, garantir o acesso e a permanência na escola. Então, o programa trabalha com quem está fora da escola para que possa acessar a escola, quem está dentro tenha condições de permanecer na escola, e acompanhar esses beneficiários por meio de uma articulação intersetorial, uma gestão compartilhada entre as 3 esferas de governo e entre as políticas públicas. O programa se inicia, como o Helder reforçou, a questão da adesão do município ao programa. Quem faz a adesão? O prefeito, não é o secretário da Ciência Social. O secretário da Ciência Social dá acesso ao prefeito ao sistema para que o prefeito possa assinar o termo de compromisso de adesão ao programa. Ele envolve ações dos entes federados, então a gente tem compromissos nossos da União, tem compromissos dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E essas responsabilidades são delimitadas no termo de adesão ao programa que está disponível no sistema. Então, ele é um processo que inicia com adesão ao programa, depois a etapa de constituição de um grupo gestor local, realização da aplicação do questionário, através da diagnóstico, o município planeja as ações intersetoriais de maneira continuada. Quais são as principais diretrizes do programa? 2 diretrizes principais: a identificação das barreiras que impedem tanto o acesso quanto a permanência na escola das crianças e adolescentes com deficiência beneficiários do BPC, quanto o acompanhamento de seus beneficiários e suas famílias pelas equipes de referência de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas. Como é que o programa funciona? Ele se inicia com a identificação dos beneficiários que estão dentro e fora da escola. Quem realiza isso? Nós, do governo federal, realizamos o que a gente chama de pareamento. O que é isso? É o cruzamento entre a base de dados do BPC, o cadastro administrativo do BPC, com o censo escolar. Após esse cruzamento, a gente consegue identificar os beneficiários que estão dentro e fora da escola e a gente disponibiliza a relação no sistema para que os municípios possam fazer as ações com beneficiários. A promoção de formação de grupos gestores e técnicos, que é organizada pelos estados. Então, esse é um processo de formação, um momento de formação que nós realizamos
Ele pode ser presencial ou à distância. Ele é organizado pela Secretaria Estadual de Assistência em parceria com a Secretaria de Educação dos Estados, né? A identificação das barreiras de acesso, que é feita por meio da aplicação de um questionário, tá? É uma visita domiciliar ao beneficiário e seu responsável legal. A realização de estudos e acompanhamento sistemático das ações desenvolvidas pelos entes federados e, após a aplicação de questionários, as ações do programa se dividem em duas ações principais. Uma de acompanhamento de cada beneficiário e sua família de forma individualizada e sistematizada pelos técnicos do CRAS, e o acompanhamento das ações intersetoriais, que é feita pelo grupo gestor local. No estado de São Paulo, os resultados do último pareamento, que a gente está divulgando agora, que o INEP devolveu para a gente, né? Ele terminou de realizar agora no final de 25. A gente vai divulgar uma nota técnica conjunta, assinada entre o MDS, o MEC e o INEP, divulgando esse resultado, mas já estou mostrando aqui para vocês. No estado de São Paulo, de 101 mil beneficiários, nós temos 85,9% inseridos na escola e 14,21% fora da escola. Vocês perceberam que agora, no dia 31 de julho, nós disponibilizamos uma nova relação de beneficiários, já a partir desse pareamento, né? E no Brasil todo aumentou muito o número de beneficiários. Nós temos atualmente 880 mil beneficiários participando do programa. Isso corresponde aos municípios aonde esses beneficiários estão. Nós estamos com 5.105 municípios participando do programa. E no estado de São Paulo, nós temos 480 municípios participando do programa. Tem um grupo de municípios que tem que fazer sua adesão, a renovação ao programa, mas com um total de 109 beneficiários atualmente participando, 109 mil beneficiários participando do programa atualmente no estado de São Paulo. Então, atualmente nós temos 480 municípios que já fizeram a adesão à renovação, mas nós ainda temos 165 municípios que ainda não fizeram adesão ou renovação ao programa. É importante que os municípios formalizem essa adesão à renovação até o fim desse primeiro semestre desse ano, para que a gente possa alcançar a meta que está prevista no plano desse limite de 100% dos municípios participando do programa. Agora eu vou falar um pouco sobre o grupo gestor local. Então a gente falou sobre a adesão, agora eu vou falar um pouco sobre o grupo gestor local. Como o próprio nome diz, o grupo gestor local é formado pelos gestores das políticas. Tá? Ele tem que ter no mínimo 4 pessoas, até no máximo 6 pessoas. E esse grupo tem 2 coordenadores. Um coordenador de grupo, que é o gestor da política assistência social ou da educação especial inclusiva. Quem decide é o município, tá? E o coordenador da equipe técnica, que é responsável por coordenar todo o processo de aplicação do questionário e acompanhamento dos beneficiários, que é preferencialmente o assistente social. Quem vai definir quem são esses coordenadores é o próprio município. Então, por exemplo, se eu coloquei na coordenação do grupo gestor do meu município o gestor da polícia de assistência, eu vou ter que obrigatoriamente nomear o gestor da educação, o gestor da saúde, e depois vem o coordenador da equipe técnica, que é o assistente social. Os compromissos do programa, como a gente falou anteriormente, estão no termo de compromisso. Ele vem dizendo quais são os compromissos. Lá tem os compromissos do governo federal, de cada ministério, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Direitos Humanos e Cidadania, Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência à Família e Combate à Fome. Né? Aí vão ter os compromissos do município. Instituir o grupo gestor, aplicar o questionário, tudo, designar o grupo gestor, formar uma equipe técnica multiprofissional, tá? Para desenvolver as ações do programa, ou seja, envolvendo profissionais da assistência, educação, saúde, direitos humanos, né? Assegurar a aplicação do questionário. Não vem definido especificamente qual é a função de cada política, mas essa definição ela é intuitiva. Por exemplo, ofertar serviços socioassistenciais compete a quem? Política de assistência social. Garantir integridade e atenção à saúde. Política de saúde no município. Garantir a matrícula dos beneficiários. Educação. Ofertar atendimento educacional especializado. UAE. Educação.
as operações complementares ao desenvolvimento do programa no âmbito do seu território. Compete a todas as políticas. Então, no programa você tem ações setoriais e tem ações intersetoriais, são feitas de forma compartilhada e conjunta entre as políticas. A gente falou de grupo gestor, depois eu tenho equipe técnica. Então, grupo gestor é uma coisa, equipe técnica é outra. Como o próprio nome diz, ela é formada pelos técnicos das políticas de educação, saúde, assistência, e ela deve ser capacitada tanto para a aplicação do questionário como com o acompanhamento dos beneficiários e suas famílias. Então, esses seminários de formação intersetorial que a gente realiza desde 2008 até o ano passado, nós realizamos mais de 55 seminários em todos os estados. Nós já capacitamos mais de 21,2 mil gestores e técnicos estaduais e municipais. Para quem não conhece o questionário, esse é um manual importante. Vocês baixem, façam a leitura atenta do manual de aplicação do questionário de identificação de barreiras. Tá? Ele tem dois objetivos principais. Um é identificar quais são as barreiras de acesso e permanência na escola do público do programa, e o outro vai ser subsidiar a elaboração dessas ações, tanto setoriais quanto intersetoriais, para a superação dessas barreiras que foram identificadas pelo questionário. Ele se divide em sessões, sendo a primeira sessão de informações gerais com 39 questões, a segunda sessão tipo de deficiência, que é uma questão só, questão 40, questões de acesso à escola, são 41 questões, é o maior número de questões, mas também temos questões de trabalho, para quem tem 14 anos ou mais, produto de tecnologia assistiva, apoio em relacionamentos, acesso às políticas públicas, moradia e ambiente, e a última questão, que é a justificativa do não preenchimento do questionário. Então, vocês podem observar que o questionário já foi construído baseado no modelo social de deficiência, ele pega aspectos de toda a vida dessa criança, adolescente com deficiência. Por esse motivo, ele tem que ser aplicado por meio de visita domiciliar, com a presença do responsável legal para essa criança ou adolescente. A gente fala muito sobre barreiras, mas o que realmente sejam barreiras? Né? Barreiras é um conceito bem amplo, mas é um conceito central no questionário, que ele se refere a qualquer entrave, obstáculo, atitude, comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como seu gozo, a fruição, o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento, expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança. Nós temos, elas podem ser tipificadas em urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações, na informação, atitudinais e tecnológicas. As barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes são bem fáceis de serem visivelmente encontradas, as na comunicação, na informação e as tecnológicas nem tanto, mas as atitudinais são as mais difíceis de serem captadas nesse processo de aplicação do questionário. Elas são atitudes, comportamentos que impeçam ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Como a gente falou já anteriormente, então o questionário ele deve ser realizado a impressão personalizada para cada beneficiário diretamente no sistema de PC na escola. Quem faz essa impressão é o coordenador da equipe técnica. A aplicação é feita por meio de uma visita domiciliar. Quem faz essa visita domiciliar é a equipe técnica. E a inserção, depois das informações coletadas no aplicativo, ela é realizada pelo coordenador da equipe técnica. Tá? É muito importante que a gente agora fixou o prazo para o dia 30 de setembro desse ano, para que os municípios concluam essa inserção dos questionários no sistema. O que a gente chama de meta, então, para cumprimento dessa meta até o dia 30 de setembro. A meta ela é composta pelo quantitativo de beneficiários novos, ou seja, que não faziam parte do programa e entraram nessa relação de 2025, mais o quantitativo de beneficiários antigos com questionário não concluído. O que é isso? Um beneficiário que já fazia parte de outras relações, continua fazendo parte do programa agora, relação 2025, mas não teve o questionário aplicado até o momento. Então, essa que é a meta de questionários dos municípios. Tá? No estado de São Paulo, no período de 2012 até
julho de 2025, foram aplicados 62.900 questionários. Agora, desde dia 31/7 até 31/1, agora desse mês passado, só foram aplicados 6.911 questionários. A meta do estado todo para até 30 de setembro são 97.563 questionários a serem aplicados. Após a aplicação do questionário, esse processo é automático. Você concluiu cada questionário, o sistema já disponibiliza para cada beneficiário quais são as ações diagnosticadas para cada beneficiário, quais são as barreiras. O sistema também disponibiliza um plano a ser traçado de acompanhamento para cada beneficiário. E também disponibiliza a possibilidade de registrar quais são as ações e atividades que estão sendo feitas com cada beneficiário. Da mesma forma, o acompanhamento das ações tutoriais. Então, não sei se está pequena a letra, mas é apenas um exemplo, depois vocês conseguem verificar o que é esse diagnóstico. Então, fui lá na residência, apliquei esse questionário, registrei esse questionário no sistema. Automaticamente o sistema libera isso para vocês. E você vai lá, vai ver o diagnóstico, ação diagnosticada beneficiário. Aqui em cima na tela, no canto direito, tem um caminho. Acompanhamento do beneficiário, situações diagnosticadas do beneficiário. Aí vem um quadro inicial com a identificação da criança ou adolescente, onde eu vou ter o número do benefício, o nome do beneficiário, a idade dele na data de cadastro do questionário, o sexo, a UF, o município, a deficiência mental, um exemplo aqui, deficiência mental / intelectual, área urbana ou rural, e a referência do questionário, 2025, e a data de cadastro, nesse exemplo aqui, 6/8 de 2025. O que o sistema vai fazer? Ele vai trazer para as grandes áreas do questionário. A gente vai pegar 119 questões, de acordo com o que foi assinalado para cada beneficiário, ele vai montar um conjunto de frases que transforma isso no diagnóstico. Então, o técnico não precisa olhar questionário por questionário. Ele já vai ter esse diagnóstico pronto para você, ao terminar de inserir esse questionário no sistema. Então, por exemplo, aqui ele vai ter no acesso à escola, apoio a relacionamentos. No exemplo aqui no acesso à escola, o beneficiário frequenta a escola da rede pública municipal do tipo escola comum, ensino regular, classe comum. Que isso é uma escola que trabalha a inclusão. O beneficiário frequenta a classe comum do ensino regular sem atendimento educacional especializado complementar em turno diferente da escolarização. Então, você já acende o alerta. Ele frequenta a escola, mas não tem o AE. Tá? E aí vai tendo as várias questões. Por exemplo, o beneficiário realiza as seguintes atividades com a família: vai à casa de parentes, vai à igreja, festa, passeios. O beneficiário sempre brinca e se diverte com pessoas da sua idade. O beneficiário é cuidado por alguém cujo principal cuidador é a mãe e não existem outras pessoas que contribuem para os cuidados. O outro alerta aí. Então, quem cuida dessa criança é a mãe. Então, a gente tem que lembrar sempre a Política Nacional de Cuidados do Ministério, né? Que envolve cuidar de quem cuida também. Então, fazer um trabalho social com essa família, com essa criança, com essa mãe, são vários aspectos. A partir dessa leitura desse diagnóstico, são desencadeadas as ações no âmbito dos serviços socioassistenciais das demais políticas públicas. Depois você vai trazendo acesso à rede de serviços de assistência social, saúde e educação, infraestrutura escolar, transporte escolar, acesso às políticas públicas, saúde e reabilitação, produtos de tecnologia assistiva, trabalho, porque esse beneficiário tem mais de 14 anos, então só é respondido as questões sobre trabalho para quem tem 14 anos ou mais. Defesa de direitos, serviço público, transporte coletivo, moradia e ambiente. Então ele vai ter um final aqui embaixo, tem o botão exportar, você pode exportar esse diagnóstico, anexar o prontuário físico ou virtual desse beneficiário no equipamento, né? E aqui tem as principais barreiras. Como vocês viram, esse quadro traz todas as barreiras, mas elas vão ser de acordo com o que foi assinalado para cada beneficiário. Muitas vezes o município pergunta, e se não tiver nenhuma barreira? É muito difícil, gente, nenhuma dessas barreiras serem diagnosticadas durante a aplicação do questionário. Por quê? Porque ele pega todos os aspectos da vida desse beneficiário, não é só relacionados à escola. A gente tem essa publicação sobre
o que é esse acompanhamento beneficiário, o que diferencia esse acompanhamento feito pela equipe do PAIF, essa família tem que entrar no acompanhamento PAIF ou não tem, qual a diferença de convivência, quais são as outras ações que são desenvolvidas, por que realizar esse acompanhamento com esse público específico do beneficiário do programa BPC na escola. Em seguida, eu vou ver quais são as barreiras. Então, uma coisa, tá tudo tranquilo? Olha, Oi. tem várias pessoas informando que o áudio está baixo. Eu vou até dar um recado para todos. Olha, aqui também estava baixo, mas eu aumentei o volume aqui na máquina e agora está ótimo. Então, primeiro, pessoal, tenta aumentar o volume, mas também vou pedir para o Wallace aumentar um pouquinho. Tá, é por causa do microfone aqui que às vezes não fica muito bom. Mas, então, voltando aqui à questão das barreiras. Então, uma coisa é o que foi diagnosticado. Depois você vai acessar quais são as barreiras. Então, tem um diagnóstico para cada beneficiário. Nem tudo que foi diagnosticado é uma barreira, mas existem algumas barreiras. Por exemplo, nesse caso fictício aqui, tem duas barreiras. É a ausência de profissional de comunicação e apoio dentro da escola e o serviço público de transporte coletivo não apropriado, inacessível. Então, o profissional vai ter que confirmar essa leitura das barreiras e logo abaixo vai habilitar cadastrar o plano de acompanhamento. Ao clicar aqui no plano de acompanhamento, o sistema irá disponibilizar o plano. O que é o plano? Não é nada mais do que equipes técnicas dos municípios já realizam. Ele vai habilitar somente a visita domiciliar, porque a proposta é que esse plano seja construído em conjunto com a família. Tá? Então, vai marcar a visita domiciliar e salvar. E o que tem nesse plano? Ele vai ter diagnóstico de ação familiar, usando a família no PAIF, usando a família no PAEF, encaminhamento de membros adultos da família para projetos de profissionalização, qualificação, inclusão produtiva, orientação sobre a concessão de benefício eventual, orientação e encaminhamento para avaliação e concessão do BPC, orientação para a inclusão da família no cadastro único, encaminhamento para órgãos de defesa de direito, comunicação para a área de saúde, comunicação para a educação e comunicação para o INSS. Então, você vai, voltando aqui, você vai marcar visita domiciliar e salvar. Depois você vai entrar em acompanhar ações, atividades e vai dizer a data em que foi realizada essa visita. Ao realizar isso, o sistema libera automaticamente todo o plano. Você consegue registrar. Então, a lógica é o quê? O técnico vai aplicar o questionário, vai registrar no sistema, ele vai olhar esse diagnóstico, olhar quais são as barreiras, planejar o que vai realizar e, após ele realizar, ele vai registrando esse acompanhamento no sistema. É bem simples o registro. Por exemplo, isso aqui já é um extrato do que foi registrado do histórico de acompanhamento. Então, vou ter aqui a data da ação, quem é o responsável pela ação, qual foi a ação definida, um diagnóstico de ação familiar, inclusão da família do pai, comunicação para a educação, qual foi a atividade realizada, que data foi realizada e quem foi o responsável. E embaixo tem um campo, né, que lá quando você preenche, quando você informa esse acompanhamento, você tem um campo livre onde você consegue fazer tipo um prontuário do beneficiário. Por exemplo, aqui foi realizada uma visita no dia 5/8 à residência do beneficiário para fazer um acompanhamento. Sendo que na data 12/8 retornamos à residência para verificar que ficou ciente do que foi confirmado em todas as situações. Foi feita uma nova visita no dia 18/8 para acompanhamento familiar, visando ser a associação contornada. Tá? Então, assim, é importante que vocês entendam isso, né? Porque o profissional que vai cadastrar esse plano e registrar essas atividades é o técnico do CRAS e tem que ter perfil de CRAS para acessar esse sistema. Os outros profissionais todos acessam quais são os diagnósticos, quais são as barreiras, apenas a etapa de cadastro do plano e de registro das ações e atividades de acompanhamento. Então, esse acompanhamento possibilita que o CRAS faça a visita domiciliar, o diagnóstico familiar, encaminhe isso para o CREAS. Então, o CREAS só vai acessar o acompanhamento caso seja necessário e, se precisar ser inserido no PAIF, encaminhado para as ações do CREAS, faz encaminhos para a educação, para a saúde, defesa de direito e INSS. Quando essas informações retornam, o técnico do CRAS registra essa informação no sistema.
Tá? Então, ele vai possibilitar a referência e a conta-referência desses beneficiários. No estado de São Paulo, de julho do ano passado até 31 de janeiro desse ano, foram já registrados 6.911 questionários e, até o momento, somente 6 municípios registraram o plano de acompanhamento para os beneficiários, que são Cruzeiro, Embu das Artes, Jarinu, Rio Grande da Serra, Santo Antônio de Posse e São João de Iracema. E nesses 6 municípios, nós temos 178 beneficiários em acompanhamento, ou seja, são beneficiários que tiveram plano cadastrado e já começou a registrar a execução desse plano, ou seja, quais são as atividades que estão sendo realizadas com esses beneficiários. Então, repetindo, o momento é, assim que eu aplico um questionário, registro no sistema, automaticamente esse acompanhamento é liberado. Eu fui lá, vi uma situação que eu preciso iniciar esse acompanhamento de maneira imediata, o técnico já pode iniciar esse acompanhamento. Agora, o acompanhamento das ações intersetoriais, ele ocorre em outro momento, após o município conseguir alcançar a sua meta de questionários. Aí o sistema vai liberar também quais são os diagnósticos do município, qual a radiografia da situação dos questionários do município, quais são as barreiras no âmbito do município, e também existe um plano que o coordenador do grupo vai cadastrar, mas lembrando que não é um plano da assistência, é um plano que envolve ações setoriais de cada política e ações intersetoriais. Então, aqui, por isso que é importante, o acesso ao sistema ele é dado pelo gestor da política de assistência do município. Ele dá acesso a todos, a técnico do CRAS, do CREAS, gestor da educação, da saúde, dos direitos humanos, para que eles possam também consultar essas informações. Então, o sistema vai disponibilizar duas formas de pesquisa. Então, ele vai ter aqui pesquisa por tipo de acesso à escola, por idade, por deficiência, por sexo, e eu vou poder cruzar pelas grandes áreas do questionário: educação, título escolar, trabalho, medicamentos, alimentos, produtos e equipamentos, órtese e prótese, meios para facilitar a mobilidade, apoio a relacionamentos, acesso às políticas públicas, saúde e reabilitação, acesso à rede de serviços, assistência, educação e saúde, defesa de direito, serviço público, transporte coletivo, moradia e ambiente e a justificativa de não preenchimento do questionário. Então, posso fazer consultas, né? Como é que são essas consultas? Ele vai trazer cada questão em termos de respostas e respondentes com quantitativo e percentual. Então, você vai ter as resultados, clica na seta no botão direito, ele vai trazer, por exemplo, aqui, né, você está vendo lá em cima, quantitativo de beneficiários, questionário concluído aplicado. O que é isso? Que eu fui lá e realizei a entrevista. Questionários concluídos, 19. Então, teve 9 questionários que ele não localizou esse beneficiário, mas ele tem que informar isso no sistema. Desse quantitativo, 7 frequentam a escola. Então, desse que frequenta a escola, 57% tem acesso ao transporte, 52% não. Todos acessam ao transporte acessível. E aí vão cada uma das questões. Tá? É importante que o grupo gestor sente, analisa essas questões, analisa esses dados, para que ele possa construir esse plano de forma coletiva. O que é o plano? O plano de ações intersetoriais já tem um plano pronto lá, ele vai definir um plano, gente, lembrando que um plano é um planejamento, ou seja, aquilo que o município vai fazer após a aplicação do questionário, após alcançar a meta, não é o que o município já faz, ele vai fazer, ele planeja fazer para enfrentar essa situação que foi diagnosticada pelo questionário. Então, vão ter ações específicas da educação, por exemplo, ele vai garantir a matrícula dos beneficiários na rede de ensino, tem um período de início e de fim. Então, você primeiro constrói esse plano, depois registra nos sistemas, por exemplo, terminou a aplicação do questionário agora em janeiro. Ele vai fazer um planejamento a partir está entrando no sistema agora, a partir do próximo mês, de março até quando? Até o final do ano, até o final do próximo ano, até o meio do próximo ano, né? E aí tem ações específicas da assistência social, ampliar o acesso a beneficiários da família aos serviços assistenciais, da saúde, promover o acesso à ortoprótese, defesa de direitos, incentivar a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, trabalho, identificar o potencial necessidade de trabalho de adolescentes com deficiência, serviço público de transporte coletivo,
ampliar a frota de serviço público de transporte coletivo com veículos acessíveis e ações estratégicas para o município. Então, vocês podem observar, quando for construir esse plano, muitas vezes o município vai ter que chamar outras políticas para fazer parte desse plano. Política de obras, política de transporte, política de habitação, outras esferas para ter essa construção coletiva desse plano. Então, aqui no exemplo, garantir a matrícula garantir a deficiência como tema transversal a todas as políticas públicas. Então, fazer de março até agosto desse ano. Garantir a alocação de recursos orçamentários, é muito importante. O município planeja essas ações, quer essas ações, mas não faz não coloca na projeto de lei orçamentária, não negocia isso com a Câmara de Vereadores, não consegue inserir essa ação dentro da lei orçamentária anual do município. Então, propor a inclusão da pessoa com deficiência na política de habitação, propor intervenções nas condições diversas do meio ambiente, são sugestões. O município vai assinalar aquilo que ele tem condições de fazer a partir do diagnóstico. Então, planejamento que eu vou fazer e depois também vai registrar o que ele está realizando com essas ações. No estado de São Paulo, somente até o momento, o município de Santo Antônio de Posse, que cadastrou o plano, está na fase de planejamento. Então, quando eu cadastro o plano, ele entra na fase de planejamento. Se eu começo a registrar a execução desse plano, ele está em execução. Eu posso concluir as ações, mas eu não concluo o plano. Ele fica lá armazenado para que outros profissionais ou mudanças de gestão ou administração possam consultar o plano. Da mesma forma, o plano de acompanhamento do beneficiário. Você não encerra o plano, você encerra as ações. Ok? Bom, aqui é só para lembrar, né, que a questão do repasse do recurso continua sendo R$ 40 por questionário aplicado e inserido no sistema. Importante que vocês leiam a portaria 160 de 2012. O recurso repassado via fundo a fundo, ou seja, Fundo Nacional de Assistência Social ou Fundo Municipal de Assistência Social. E aqui na opção para ação número 1, tem com que o município vai utilizar esse recurso. Lembrando que tem algumas restrições que pode ser feito, alguns exemplos de por que ele vai utilizar esse recurso, lembrando que apenas com despesas de custeio. Eu não posso fazer a compra de um bem de capital, eu não posso pegar esse recurso e comprar um computador por CRAS. Ok? É importante que vocês acessem os suas web, tem um modo de consulta pública. Você vai lá nas suas web, menu, relatórios financeiros, consultar parcelas pagas ou na parte de saldo em conta para verificar se o município tem saldo em conta. Caso o município tenha saldo em conta, é importante que vocês façam um plano de utilização do recurso, passe para o Conselho Municipal de Assistência Social para utilizar esse recurso. No estado de São Paulo, 259 municípios, com data agora de janeiro desse ano, tem mais de R$1.700.000 em conta. Isso custearia o processo ou a aplicação de mais de 43 mil questionários. É importante que vocês voltem no seu município, acessem as suas web, vejam com o financeiro, com o fundo de vocês, como é que está esse recurso, para utilizar esse recurso. Tá? A gente tem tentado aumentar o valor desse questionário, mas a gente não consegue, porque os municípios estão com muito recurso em conta. Então, no estado de São Paulo tem mais de 1.700.000 de recursos em conta. Aqui é apenas um slide para reforçar a importância da integração do programa Pesquisa na Escola com os serviços socioassistenciais. Então, essa etapa de aplicação do questionário para a identificação das barreiras, ele possibilita a elaboração de diagnóstico para as equipes, que potencializa a inserção no serviço da proteção, tanto a proteção social básica quanto a proteção social especial. Além disso, a importância da ação do BPC na escola é central para que a gente consiga ter uma oferta simultânea de renda e de serviço no território. Ele potencializa essa sinergia entre o beneficiário já tem a renda, eu preciso inserir esse beneficiário de família em serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas. Ou seja, eu vou fazer a articulação de serviços, projetos, programas e benefícios no âmbito da política de assistência social no município.
Isso tem a questão da integração entre o BPC na escola e o Acesso aos Trabalhos, onde nós temos um público de 14, a partir de 14 anos, que tem essa potencialidade de entrar no mundo do trabalho. Além disso, nós temos também a questão do Criança Feliz, agora é um serviço, e nesse serviço da proteção social básica, ele tem como proprietário crianças beneficiárias do BPC na faixa etária de 0 a 6 anos. Então, se você já tem a aplicação do questionário para esse público, você pode fazer uma articulação com essa equipe que vai fazer a execução desse serviço para que essa criança já chegue nesse serviço já com um diagnóstico, já com uma situação, já com um acompanhamento das suas barreiras. Aqui é só para lembrar que o programa Pensando na Escola ele entrou é uma ação estruturante no novo plano Via Sem Limite, que foi lançado em 2023. Vocês podem consultar, são mais de 95 ações voltadas a pessoas com deficiência, divididas em 4 eixos. O BPC na Escola está no 4º eixo, que é a promoção do direito à educação, assistência social e saúde, e de outros direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. E nós, no âmbito federal, nós temos 3 metas, matricular 425 mil novos beneficiários na escola, realizar a aplicação de 240 mil questionários e alcançar a adesão de 100% dos municípios. Em outubro, não sei se vocês ouviram falar, mas é extremamente importante, foi instituída a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Tá? Esse decreto ele foi alterado, esse decreto 2686, recentemente também, e o que é importante nesse decreto é que, com a criação, a instituição nova política de educação especial inclusiva, a criação da rede, o BPC na escola vai ser monitorado, acompanhado, o acesso dessas crianças que são público do BPC na escola, pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Além disso, é importante a gente trazer a questão aqui do mundo do trabalho para a pessoa com deficiência. O BPC na escola tem essa potencialidade de não se restringir só à escola, ele tem o objetivo de inserção também desses beneficiários a partir de 14 anos no mundo do trabalho. Então é importante lembrar a questão da aprendizagem, do contrato de aprendizagem. Um adolescente com deficiência ele pode acumular o benefício do BPC com o contrato de aprendizagem por até 2 anos, né? Existem questões como estágio supervisionado, não entra na contabilidade no acúmulo da renda, conta da renda, né? E não só no mundo do trabalho com carteira assinada, mas questões no mercado de trabalho em si, mas também em iniciativas de empreendedorismo, trabalho autônomo, cooperativismo e associativismo. É importante lembrar o auxílio inclusão, que é um benefício que foi criado pela Lei 14.176 de 2021, que tem como objetivo estimular o acesso ao mundo do trabalho para os beneficiários do BPC com deficiência, a partir ele tem uma suspensão especial do benefício e ele passa a não receber mais o BPC, ele passa a receber o auxílio inclusão, que corresponde a meio salário mínimo, caso ele esteja no mercado de trabalho com um salário de até 2 salários mínimos. Tá? É importante que recentemente nós alteramos também, com a alteração do decreto do BPC, esse beneficiário que entra para o auxílio inclusão, ao retornar do auxílio inclusão, ou seja, ele já experienciou essa relação com o mundo do trabalho, decidiu voltar para o BPC, ele tem o prazo de 24 meses, de até 2 anos, para que ele passe nesse novo processo que está tendo de avaliação da deficiência, a avaliação biopsicossocial. Aqui é apenas para mostrar as publicações que nós temos no BPC na escola, uma pesquisa que foi feita em profundidade com beneficiários na faixa de 4 a 18 anos, para identificar e analisar as barreiras sociais presentes no contexto familiar e sociocultural. Caderno de orientações técnicas, nós temos 2 cadernos, um de concepções e fundamentos sobre o programa e o outro recomendações para avançar o BPC na escola. E mais recentemente, em 2023, nós lançamos a coletânea do programa BPC na escola. Ela tem 49 fascículos, organizados em 5 sessões,
onde eu tenho a primeira sessão, introdução e adesão ao programa, a segunda sessão, instituição e manutenção dos grupos gestores, a terceira sessão, identificação das barreiras, que é a aplicação do questionário, a quarta sessão e a quinta sessão, superação de barreiras, a quarta, acompanhamento dos beneficiários e a quinta, desenvolvimento das ações intersetoriais. Tem um link aqui importante que vocês acessem, baixem essa coletânea. Ela está bem didática, ela vai explicar para o município como é que é o funcionamento, para as equipes, como é que é o funcionamento do programa no âmbito local. Então, apenas retomar a importância da interseccionalidade nesse programa. O programa não é um programa da assistência social, é um programa que envolve assistência social, saúde, educação, direitos humanos, é um programa do município como um todo. Os objetivos principais do programa são a aplicação do questionário, a identificação das barreiras, mas o mais importante é o acompanhamento desses beneficiários para que as barreiras sejam superadas e, qual o objetivo final do programa? A inclusão escolar e a participação social desse público. Aqui estão nossos contatos, nosso telefone, nosso e-mail, bpcnaescola@mds.gov.br. E agora eu fico à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Agradeço desde já, Wallace, pela sua exposição. Então, eu já quero deixar bastante claro aqui para todos que eu lamento aí algumas intercorrências de som, mas em princípio o áudio tá bom assim para acompanhar, mas precisa aumentar o volume. Bem, agora é um pouco tarde. Eu já tinha falado, né? Mas quando for acessar novamente o vídeo, que está gravado, que vai ficar disponível na IDESP, no canal da IDESP, lembre-se de aumentar o volume. Bem, mas eu vou já entrar nas nossas questões apresentadas aqui no chat, tá? Como acessar a nova lista dos beneficiários? Quem deve acompanhar essas famílias? Aplicação, eu vou fazer um bloquinho, tá, Wallace, de questões, porque elas têm algumas questões que estão muito próximas, eu creio. A aplicação dos questionários é de responsabilidade de quem? Assistência social, educação ou saúde? A lista de beneficiários será atualizada periodicamente? De quanto em quanto tempo? A equipe técnica é formada por quais profissionais? Nível superior? E de quais áreas? De quem é a responsabilidade da aplicação do questionário? É só da assistência social? Tá bom assim, Wallace? O que mais? Posso apresentar mais questões? Não, tá bom. Nem sei se vou conseguir lembrar de todas. Mas tem mais questões. Bom, com relação ao acesso à relação de beneficiários, ela está disponibilizada no sistema BPC na escola. Nesse programa, todas as informações do programa estão disponíveis, devem ser acessadas, baixadas do sistema específico. Não é do Cadastro Único, não é do RMA, não é de nenhum outro sistema, é do sistema BPC na escola. A gente pode acessar aqui e mostrar. Com relação à aplicação do questionário, quem aplica o questionário? Equipe técnica. Quem é essa equipe técnica? Formada por técnicos, preferencialmente de nível superior, das cursos de educação, saúde, assistência e direitos humanos. Quem vai montar essa equipe técnica é o grupo gestor. Por isso que eu tenho um coordenador de grupo gestor, que ele vai ser de acordo com o número de beneficiários que o município tem que aplicar, com o volume de questionários aplicados, ele vai montar essa equipe técnica. Se o município tem 10 questionários, 20 questionários, o quantitativo da equipe técnica é 1. Se tem 1.000, 2.000 questionários, o quantitativo é outro. Lembrando, quem organiza isso? O município. Então, a diretriz geral é de que seja formado por técnicos de nível superior das políticas de educação, saúde e assistência aos humanos. A incumbência de aplicar é da equipe técnica. Quem forma essa equipe técnica? O grupo gestor local, e é o grupo gestor local que capacita essa equipe técnica. Ok? Então, eu posso até compartilhar aqui a tela do sistema para mostrar para vocês, né? É importante que, ao acessarem o sistema,
aqui na página inicial e tem todas as informações do programa, dizendo como é, como funciona, tá? Toda a legislação, os marcos normativos, a portaria 160 está aqui. Sistema operacional número 1 também, vocês podem baixar, tá? Aqui está explicando cada uma dessas palavras, que tem um link aqui, você vai remeter às publicações do programa, ok? Tá? E o sistema é dividido, o menu do sistema tem 3 abas, tá? Você passando o mouse aqui, 1, 2, 3 abas, tá? Então, e é dividido por assuntos. Então, eu quero saber sobre adesão e renovação, eu vou aonde? Adesão e renovação. Eu vou ter funcionalidade onde eu registro informação e onde eu consulto, que são os relatórios, tá? Quero saber quem são meus beneficiários. Eu vou em relatório de beneficiários, eu tenho tanto quantitativo quanto os beneficiários do município. Quantitativo, eu vou saber quantos tem. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar sempre a última relação, 2025, tá? Eu vou selecionar aqui um município aleatório, ok? E você vai fazer esse consulta. Então, todos os beneficiários são o quê? Todos os beneficiários do município que constam nessa relação. Beneficiários novos são que entraram nessa nova relação. Antigos já faziam parte do programa anteriormente. Se eu somar novos com antigos, vai dar o total. Todos são subconjuntos. Assim como antigos com questionário não concluído, antigos com questionário concluído, são um subconjunto de antigos. Você não utiliza o filtro de idade, gestão no município, apenas os campos que tem o asterisco aqui, ó, que são os campos obrigatórios, tá? Então, se eu selecionar, nesse exemplo desse município aqui, ó, alumínio, se eu selecionar todos e mandar gerar, o município tem 38 beneficiários, sendo 35 na escola e 3 fora da escola, ok? Eu quero saber quantos novos. Eu tenho que aplicar com os 38? Não, eu vou aplicar com os novos. Quais são os novos? Eu tenho 33 beneficiários novos, ok? E eu tenho algum beneficiário antigo, questionário não concluído, a segunda e a quarta opção para formar a meta. Ele tem 5, ok? Então, o município tem quantos beneficiários mesmo? Ele tem 38, sendo 33 novos e 5 antigos não concluídos, ou seja, ele tem que aplicar com todos. Mas esse não é o caso de todos os municípios, porque esse município talvez não tenha executado as ações nos últimos anos. Okay? Agora eu quero saber quem são esses beneficiários. Eu vou no menu, relatório de beneficiários por município. Lembrando, sempre o mesmo filtro, 2025, a UF, o município, vamos pegar aqui um outro município, pegar a capital, só para vocês terem uma ideia do volume, né? Aqui, ó. Se ele botar todos, vão vir todos os beneficiários. Eu vou pegar quem? Beneficiários novos, ok? Beneficiários novos, vai vir aqui número do benefício, número do NIS, nome do titular do benefício, orçamento, nome da mãe, endereço, e aqui eu tenho a situação. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer, ó, uma outra tela, vai dizer, ó, questionário não concluído, ou seja, então, são os beneficiários novos. Aí você for aqui embaixo, ele tem 22.433 novos, mais os antigos questionários não concluídos. Ok? 2.476. Então, assim, para saber quem são, ou qual o quantitativo de beneficiários e quais são os beneficiários, você vai clicar aqui em relatório de beneficiários por município. Mesma coisa, grupo gestor. Eu tenho aqui o grupo gestor. Vou em registrar grupo gestor, vou selecionar aqui, por exemplo, né, vou pegar aqui os dados do grupo gestor estadual. Eu quero modificar, não é mais, aqui está a Vanessa, não é mais a Vanessa ainda. Eu vou clicar nessa setinha que é alterar todos os dados, salvar, que a gente faz a validação aqui. Qualquer alteração que vocês fizerem no grupo gestor, a gente tem que validar aqui. Tá? Então, o sistema de acordo com os passos.
ele vai formar, ver quem são os beneficiários, formar o seu grupo gestor. Tem a parte de capacitação aqui, né? Se estadual é uma capacitação, depois o Estado vai fazer uma avaliação dessa capacitação estadual, ok? Vai cadastrar a avaliação de quem participou desse evento aqui. Após ele cadastrar essa avaliação, vocês também podem registrar a capacitação municipal, a capacitação da equipe técnica, tá vendo? A partir dessa data, né? Vou selecionar aqui. Ele vai estar vinculado a esse evento de hoje, ok? Ele vai poder cadastrar quem é a sua equipe técnica. E aí depois vem a parte do questionário. Aqui em questionário eu tenho emitir questionário, onde eu vou emitir o questionário personalizado para cada um, registrar o questionário, tem um manual de aplicação do questionário aqui, tá? E tem os relatórios. Entre os relatórios, o principal relatório é esse aqui, quantitativo gerencial de questionários. A gente consegue acompanhar, se for analítico, eu vejo a situação de cada município, sintético, eu vejo a situação do Estado. Eu consigo verificar aqui como é que está a execução dos municípios, ok? Dia 31/7 até hoje. Então, a gente consegue verificar, eu entrei no município agora, não sei se está sendo aplicado ou não o questionário, é só nesse relatório você consegue verificar. Aqui vai ter o quantitativo de beneficiários do município, vai ter a meta e vai ter a execução. Se ele já começou a aplicar ou não, se já registrou os questionários, tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem um município, por exemplo, Adamantina, tem 99 beneficiários no total, a meta dele é 84. Ele já aplicou 80, estão faltando só 4 beneficiários, tá vendo? Então, e desses 80, 53 entrevistas foram realizadas. O que é isso? Ele conseguiu lá aplicar o questionário e 27% não conseguiu fazer a entrevista, não localizou, mas informou o motivo da não localização. Ok? Tem outras questões. Oi. Pode passar. Eu vou ler aqui, a gente pode... Eu vou passar agora a questão de valores, que tem várias questões aqui, então aí a gente aí tenta avançar para questões mais complexas. Sobre o uso do recurso, tem algum prazo limite para utilizá-lo? O município é obrigado a aderir? O valor é muito baixo. Tem algum... o valor do questionário é repassado uma única vez? Ou é repasse para a manutenção do programa? Existe alguma penalidade aos municípios que têm adesão, mas não aplica o questionário? O recurso não dá para contratar equipe. Qual a sugestão para aplicação dos questionários? É sobre adesão e obrigatoriedade e uso do recurso, então. Bom, voltando mais uma vez, a importância do recurso vocês têm que ler a portaria 160/2012, São Operacional número 1, 2012. Lá ela vai explicar direitinho com o que você pode estudar esse recurso. Somente com despesas de custeio, tá? Por exemplo, eu tenho, como eu mostrei ali, tem muitos municípios com recurso em conta, eu vou olhar lá, tem recurso, eu tenho, sei lá, R$500, R$1.000 em conta. Eu vou pegar, fazer um plano, passar pelo Conselho Municipal de Assistência para utilizar esse recurso. Eu vou utilizar com o quê? Nessa nova etapa eu posso custear a impressão do questionário, custear a ida do aplicador até a residência, a alimentação dele, o transporte, gasolina, outras situações. Fazer material de divulgação, eu posso, ao terminar de aplicar o questionário, eu posso fazer um trabalho social coletivo processual no CRAS, eu posso custear a questão do acompanhamento de beneficiários com esse recurso. O recurso ele é baixo, são R$40, é R$40 por questionário aplicado no sistema. Então, se o município tem 10 questionários, aplicou os 10 questionários, ele vai receber R$400. Não é R$400 todo mês, é por ação realizada. Se o município não aplica, ele não recebe. Não existe penalidade no âmbito do programa. O objetivo é que os municípios executem a ação, apliquem o questionário e vão atrás desse público. A adesão, ela não é obrigatória, mas a gente está sensibilizando todos os municípios para que realize a adesão. O programa é uma estratégia para que o município cumpra a sua obrigação com a pessoa com deficiência. Está previsto em toda a legislação que essa criança tem que estar na escola.
é dever do Estado e da família que essa criança esteja na escola. Então, é uma estratégia que vai conseguir conciliar. Lembrando, é uma ação que tem que envolver assistência social, educação, saúde e direitos humanos no município. Não é uma ação só da assistência social. O público da assistência, tá? Os beneficiários da assistência, o objetivo é a inserção na escola e outros serviços, mas envolve também saúde e direitos humanos. Então, é uma ação conjunta. A equipe técnica tem que ser uma equipe técnica multiprofissional, formada por profissionais das diversas áreas. Tá? Então, repetindo, é importante que a ação seja uma ação intersetorial. Tá? Muitas vezes ela acaba sendo realizada apenas para assistência social, apenas pela equipe do CRAS, do CREAS. Né? É importante, tudo bem, a assistência social tem a primazia nessa ação, mas é importante também trazer as outras políticas para dentro do programa que possa desenvolver as ações. Temos mais algumas questões aqui, Wallace. O coordenador do grupo gestor tem que ser obrigatoriamente da assistência social? Quem capacita o grupo gestor? E mais uma desse âmbito, quem vai formar as equipes intersetoriais para o acompanhamento das famílias? De acompanhamento, essas três primeiro, depois a gente avança mais. Então, como eu falei anteriormente, né, o grupo gestor ele é formado pelos gestores da política, gestores ou representantes das políticas indicados pelos gestores. No caso da coordenação do grupo, ou é o gestor da assistência, ou educação especial inclusiva. Obrigatoriamente, não pode ser saúde, não pode ser direitos humanos. Ou é assistência, ou é educação. Ok? Caso não tenha uma outra possibilidade, porque é um programa que o público é da assistência e o objetivo é a inserção na educação maior. Né? Outra pergunta, desculpa, com relação ao plano, né? Quem vai definir? Porque funciona assim, uma do grupo gestor, as outras duas são sobre o quê? Desculpe. Quem vai formar as equipes intersetoriais para acompanhamento das famílias. E quem capacita o grupo gestor. Quem coordena também o grupo gestor, se assistência quem coordena assistência social ou educação. E esse momento aqui já é um momento de capacitação. A gente capacita junto com o Estado os grupos gestores. Tá? Quem vai formar a equipe técnica? O grupo gestor, que vai definir quem é essa equipe técnica. Quem vai coordenar essa equipe técnica é o coordenador da equipe técnica. Tá? Por isso que é importante, ele vai ser o elo entre a equipe técnica e o grupo gestor. Por isso que existe um coordenador. Uma outra pessoa não pode ser a mesma pessoa. O coordenador de grupo tem a função de gestão do programa, de articulação, de planejamento. Desculpe, o coordenador da equipe técnica tem a função operacional da aplicação do questionário e do acompanhamento dos beneficiários. Então, quem define isso é o grupo. Para isso que tem um grupo gestor, ele coordena o programa no município. Ele que vai definir quem é essa equipe técnica, como é que vai formar essa equipe técnica. Quantas pessoas vão ser, como é que vai ser o funcionamento. Vamos lá para algumas questões. Se o beneficiário estiver com questionário não concluído e tiver mais de 18 anos, é necessário aplicar e inserir o questionário no sistema? Na listagem do ano passado, alguns beneficiários não estavam mais recebendo benefício. Nesses casos, ainda assim, é necessário preencher o formulário? Sim. Das duas situações, sim. O beneficiário, vocês vão aplicar com quem está na sua relação. O programa trabalha com preferencialmente 0 a 18 anos. Se tiver mais de 18 anos, você também aplica isso normalmente e faz todos os encaminhamentos. Ele não está mais na escola, mas você pode fazer encaminhamento para um EJA, uma escola de ensino técnico para o mundo do trabalho, para outras situações. Então, quem está na sua relação, você tem que aplicar, seja ele
beneficiário novo ou beneficiário antigo não concluído, e na faixa etária, independente de ele ter 18 anos ou mais. O beneficiário não tem mais o benefício, ele perdeu o benefício, ou o benefício, porque assim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque com essas revisões, né, ele pode estar com benefício suspenso, benefício bloqueado, ou cessado. Então, é importante que você faça a aplicação a si mesmo para fazer a inserção dele nas políticas, porque essa pode ser uma situação momentânea, ele pode voltar a receber benefício. Então, caso a caso. Então, se ele está na sua relação, se ele tem mais de 8 anos ou está com benefício cessado da situação, você aplica normalmente. O município recebe por esse questionário. Tá? Então, você vai fazer todas as ações de caminhamento, todas as ações de inserção nas demais políticas. Temos mais algumas questões aqui que talvez já tenha sido abordada na resposta de outras, mas é bom frisar nesse caso aqui. Por exemplo, o plano de acompanhamento é alimentado pelos técnicos que farão o acompanhamento PAIF? Eles terão acesso ao sistema? Podem preencher quantas vezes forem necessários ou uma única vez? Técnicos dos CREAS também preenchem os questionários? Essas duas, para organizar as últimas depois, que está chegando no nosso limite aqui, eu acho, da reunião. Ok, o acompanhamento. Lembrando, o acompanhamento é feito após a aplicação do questionário. Você vai cadastrar o plano uma única vez, mas você vai fazer quantas ações e quantas atividades for necessário. A proposta de acompanhamento é que ele seja individualizado e sistematizado durante a trajetória do beneficiário no programa, ou seja, não é cadastrei uma vez, ponto, não é igual ao questionário. Você vai ter que acompanhar ele ao longo do período. 1 ano, 2 anos, até ele sair do programa, até ele perder o benefício, mudar de município, até ele completar 18 anos, por todas as situações. Tá? Então, ele é um plano de acompanhamento, ou seja, não é uma visita, não é um atendimento, não é um encaminhamento. Então, o plano você vai acompanhar mesmo. Então, como eu falei anteriormente, se essa criança muda de escola, se essa criança muda de bairro, as barreiras são outras. A aplicação que você fez no questionário do ano passado, ele hoje pode não estar mais na escola, ele pode ter alguma pessoa na família que tenha falecido, ele pode ter mudado de endereço, ter encontrado as barreiras, ter algum problema de saúde, ou outras situações. A criança com deficiência, ela cresce, então ela tem uma cadeira de rodas com 5 anos, com 10 anos, a cadeira de rodas já não serve mais. Então, são várias situações. Então, um acompanhamento sistematizado, individualizado de cada criança ao longo da trajetória dele no programa. Tá? Quem vai fazer, quem vai registrar o plano de acompanhamento, vai registrar as suas atividades é o técnico do CRAS. Quem dá acesso ao técnico do CRAS ao sistema é o gestor da política de assistência social do município, o administrador titular ou adjunto do órgão gestor. Ele tem que vincular o beneficiário no sistema SAA com o perfil de CRAS para ele poder ter acesso ao sistema. Então, o gestor que dá acesso ao sistema, não somos nós, são os gestores da assistência social, titular ou adjunto. Tem isso no informe técnico número 1, o passo a passo de como é feito esse processo. O mais importante, profissionais do SUAS, um cadastro no CAD SUAS atualizado. Depois entra no sistema SAA e faz a vinculação ao BPC na escola, depois que ele vai acessar o BPC na escola. Então, o gestor não precisa ter receio, porque cada função que você cadastra, as pessoas só têm, o técnico CRAS só vai cadastrar o plano de acompanhamento, ele não cadastra o questionário, não cadastra outras informações do sistema. Ok? Então, ele deve ser feito logo após a aplicação do questionário e o período vai ser de acordo com caso a caso. Então, tem beneficiários que vai ter que acompanhar toda semana, outros quinzenalmente, outros mensalmente, cada 2 meses, 3 meses. Quem vai definir isso? O coordenador da equipe técnica junto com esses técnicos. Tá? Então, por isso que é importante o técnico do CRAS participar da aplicação do questionário, porque muitas vezes é a primeira vez que ele vai até a residência desse beneficiário, às vezes é a primeira vez que o serviço, que o equipamento vai até a residência desse beneficiário, vai conhecer essa realidade, vai passar a acompanhar essa família, esses beneficiários, fazer inserção no parque, no serviço de convivência, em outros serviços ofertados no âmbito do CRAS. O CREAS só preenche o acompanhamento após o CRAS cadastrar esse acompanhamento inicial, esse plano, e caso seja necessário.
caso seja necessário encaminhar, incluir o beneficiário da família no PAIF, caso seja necessário encaminhar para os serviços ofertados no CREAS. Se não, ele vai ficar só no CRAS. Tá? O CRAS vai registrar lá todas as ações, vai fazer todos os encaminhamentos, fez encaminhamento para educação, para a saúde, recebeu o retorno desse encaminhamento, ele registra no sistema. Educação e saúde não registram informações do plano, só o CRAS, no âmbito da assistência social. Eu creio que nós abordamos todas as questões que foram apresentadas no chat, salvo algum engano, a gente vai rever também. Tem uma questão, por exemplo, que eu não li, mas o Wallace mostrou o sistema onde é possível acessar os diversos relatórios. É que tem uma pergunta aqui, algum relatório que lista pelos nomes? Sim, né? É só, o sistema é bastante intuitivo, gente. Então, pedir para os gestores aí dar acesso aos sistemas e tentar dominar aí todas as funcionalidades, porque ele é bem intuitivo, sim. Então, e é bem rico, hein? É um sistema que dá... Às vezes a gente não acerta o caminho que a gente quer, mas tenta de novo, porque está fácil ali, é bem autoexplicativo o que está sendo gerado. Então, em relação aos relatórios, lá tem bastante relatórios, inclusive dos nomes, dos beneficiários, foi o que o Wallace até mostrou. Lembrando, então, que outras questões que a gente não abordou, gente, por favor, a gente agora tem um e-mail, então está disponível, bpcnaescola.sp@sp.gov.br. Então, por favor, recorra a esse canal. Se a gente aqui do estado não conseguir, a gente recorre ao Wallace, que rapidinho, pronto, ele dá a nossa assistência. Então, eu vou mais uma vez informar que a gente vai repassar os slides que o Wallace fez a apresentação hoje. O vídeo já vai estar disponível logo em seguida lá no canal da EDESP. E também, para todos que fizeram inscrição, então a gente vai passar lá para as nossas listas de gestores e as outras listas que a gente tiver acesso, uma coletânea, né, Wallace? Tem uma coletânea atualizada do programa. Também é bem interessante em PDF, fácil de acessar. Então a gente vai por tópicos, está bem discriminado os tópicos. Então ali também é fácil de fazer a nossa pesquisa das dúvidas primeiras que ocorrem. Mas se não conseguir solucionar ali, a gente está à disposição. Tem uma questão que eu acho que eu não apresentei, que me ocorreu agora. Você, olha, aí é você que vai responder. Você mencionou diversas capacitações, né? Então, houve uma pergunta, quem capacita o grupo gestor, né? E quando ocorrem essas capacitações, né? Porque as pessoas, os técnicos, os gestores estão querendo participar também delas. Isso, lembrando que as capacitações são organizadas pela equipe do Estado, ou seja, a Secretaria de Assistência Social do Estado, com a Secretaria de Educação, a gente participa das capacitações. Então, a gente fez agora inicialmente esse convite para essa reunião de apoio técnico virtual, mas caso o Estado organize alguma reunião que a gente participa também, ela pode ser presencial ou pode ser virtual, a gente está sempre à disposição. Então, de acordo com as demandas que o Estado receber, a gente faz a capacitação. Mas lembrando que todos os materiais, todas as apresentações, elas estão disponíveis, a gente pode passar para vocês também por e-mail. Tem os informes técnicos, tem as publicações que estão referenciadas na apresentação. Tá? É importante que vocês leem, consultem o material, acessem o sistema. É muito importante isso porque o sistema, como a gente falou, intuitivo é por assunto, mas você tem que ter o costume de acessar o sistema para poder encontrar as informações que você está procurando. Né? Mas a gente está aqui à disposição, a hora que vocês quiserem fazer um outro momento, a gente pode fazer um outro momento. Se você quiser fazer só com uma equipe, a gente pode fazer também. Ou se quiser, nós estamos agora em fevereiro, quando for mais ou menos abril ou mais, pode fazer um outro momento para ver os municípios já iniciaram a aplicação do questionário, quais são as dificuldades que eles estão tendo, quais são as dificuldades de cadastrar o plano, de fazer o plano, né? Mas é importante que vocês acessem, consultem esse material e entrem em contato com a equipe do Estado e com a gente também. Ótimo, então é isso, pessoal. Não se aveste. Pode fazer as demandas aí das capacitações.
que nós estamos aqui também no estado reorganizando a equipe e vamos organizar essas capacitações de acordo com o nosso planejamento, mas também conforme as demandas vierem. As demandas ajudam muito a nossa organização, porque é uma identificação de algum município que está na ativa, que está necessitando de um apoio, e a gente pode fazer esse apoio agregando outros municípios, podemos fazer um tema específico, que pode ser o plano, que pode ser o grupo gestor, pode ser o sistema, ou pode até ser aí, presencialmente, conforme as nossas disponibilidades. A gente, então, está aceitando, sim, essas demandas, por favor. Então, pode recorrer tanto ao e-mail divulgado aqui, né, o BPC na escola sp@sp.gov.br, ou diretamente às nossas equipes das divisões regionais, as nossas DRADs. Podem recorrer, tem grupos, né, de contatos, grupos que têm a discussão, pode ali formular essa demanda que vai chegar até nós e a gente vai organizar esse plano aí de capacitação também para esse ano, tá? Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma questão? Não, não tem mais nenhuma questão apresentada no chat. Então, quero agradecer mais uma vez todos que participaram. Tem tem uma questão aqui que eu deixei passar e temos que dar uma justificativa. Para essa apresentação, viu, Wallace, nós tínhamos planejado incluir um intérprete de Libra, 2, na verdade, né? Porque é uma tarefa bem dura, cansativa, né? Então a gente recorre a mais de um intérprete. Mas, infelizmente, nós, como tivemos problemas técnicos, tivemos que mudar a plataforma, nesse caso também houve, novamente hoje, apresentou uma dificuldade técnica, por isso que os intérpretes da Libra não apareceu aqui para nos apoiar. Então eu peço desculpa, lamento, quero agradecer e lamentar e pedir desculpa também para o Conselho Estadual de Assuntos da Pessoa com Deficiência do Estado, que fez esse apoio de fornecer, de indicar os intérpretes, e no fim a gente, devido à insuficiência nossa aqui nesse quesito, a gente ficou a desejar nesse ponto. Além também, o pessoal reclamou muito de barulho, mas isso é do nosso trabalho, não tem jeito, viu, pessoal? E das máquinas também, tinha que aumentar o áudio e reivindicar aí para a gestão máquinas mais potentes e modernas, e também espaço, o Wallace também, eu vou colocar lá para o Grupo Nacional para dispor de sala mais acústica para o Wallace, para não ter tanto barulho nas próximas capacitações, nossos diálogos aqui, tá? Então, gente, eu queria agradecer muito, temos bastantes inscritos, participantes aqui, chegamos a 380, 400 pessoas, muitos CRAS e CREAS, educadores, conselheiros, gestores, coordenadores. Então, quero agradecer muito a participação, divulguem, por favor, acelerem aí o processo de adesão, renovação, mande as dúvidas que estiver encontrando para fazer quem tiver as dificuldades que estiver encontrando para fazer essa adesão. Como o Alice demonstrou muito bem, não é obrigatório, mas criança, é prioridade absoluta. Criança, situação de vulnerabilidade, mais ainda vulneráveis, né? Mais prioridade. Beneficiário do BPC, mais prioritário ainda. Então, é muito trabalho para nós, mas podemos planejar, organizar esse atendimento, essas demandas, sim, com equidade. E a equidade dá, nesse sentido, as nossas prioridades de trabalho, tá? Então, vamos lembrar que o nosso cobertor é curto, mas tem gente passando mais frio e fome do que necessariamente aí que a coberta pode cobrir todos nesse momento, tá? Então, infelizmente, isso é o Estado, é a política pública, normalmente assim, essa tragédia. Alguns especialistas já diziam isso. Então, mais uma vez, para não me alongar muito, agradecer a participação de todos, agradecer a IDESP por esse magnífico apoio, vamos ter mais solicitações,
Vamos caprichar cada vez mais, agradecer aí as divisões regionais da educação, da assistência social, e acho que é isso. E o Wallace, para as últimas palavras, por favor. Também agradecer a parceria com a equipe do Estado, agradecer a presença de todos, né? E dizer que a gente também está aqui, contem com a gente, bom trabalho a todos e seguimos à disposição. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, pessoal, obrigado e volte aí no canal, tá lá a gravação desse vídeo, vamos mandar todo o material aí de suporte e de apoio para vocês. Tchau, até mais, bom carnaval para todo mundo. Tchau, tchau.